Antes que o silêncio da savana seja quebrado, algo impossível acontece. Na África selvagem, o leão não caça apenas. Ele desafia limites, enfrenta o impensável e prova que, na vida selvagem, nada é realmente impossível. Se você gosta de histórias reais da natureza, que arrepiam e surpreendem, já deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhum momento dessa batalha pela sobrevivência. Antes de qualquer rugido ecoar pela savana, existe um olhar que paralisa. O leão não precisa correr para impor respeito. Sua presença já é suficiente para mudar o ritmo da paisagem. Imagine o sol se pondo, o vento balançando o capim alto, e no alto de uma pequena elevação, ele observa tudo em silêncio, como se soubesse exatamente quem manda ali. Conversando assim, fica fácil entender por que o leão é chamado de rei. Não por vaidade, mas por domínio absoluto do território. Na vida selvagem, os leões vivem em grupos chamados de alcateias ou bandos, formados principalmente por fêmeas aparentadas e alguns machos dominantes. As leoas são as principais caçadoras, trabalhando em equipe para derrubar presas grandes como zebras, hienas e búfalos. Enquanto isso, os machos protegem o território contra invasores e ameaças externas. Essa divisão de funções garante a sobrevivência do grupo e mostra que a força do leão não está apenas nos músculos, mas também na estratégia e na cooperação. Apesar de toda essa imponência, o leão enfrenta desafios cada vez maiores. A perda de habitat, os conflitos com humanos e a redução das presas naturais colocam a espécie sob pressão constante. Ainda assim, ele continua resistindo, adaptando-se às mudanças e mantendo seu papel fundamental no equilíbrio do ecossistema africano. No fim, o leão não é apenas um símbolo de poder e coragem, mas um lembrete vivo de que a vida selvagem depende de equilíbrio para continuar reinando. Seu rugido não é só som, é um aviso de que a natureza ainda fala alto quando lhe é permitido existir. Antes de qualquer outro animal perceber o que acontece ao redor, alguém já está vendo tudo de cima. A girafa vive em um ponto de vista privilegiado, onde a savana parece menor e os perigos se revelam cedo. Imagine conversar enquanto observamos aquele pescoço longo se mover lentamente entre as copas das árvores, como se o horizonte inteiro estivesse ao alcance do olhar. Não há pressa, nem tensão aparente. Só uma vigilância constante e silenciosa. Na vida selvagem, a girafa é o animal terrestre mais alto do planeta, usando essa vantagem para alcançar folhas que nenhum outro herbívoro consegue. Sua língua longa e resistente permite arrancar folhas de árvores espinhosas, como as acácias, sem se ferir. Vive em grupos soltos, que se formam e se desfazem com facilidade, mantendo uma convivência pacífica. Apesar da aparência tranquila, a girafa é capaz de se defender com chutes poderosos, tornando-se um adversário perigoso para predadores como leões. Mesmo com toda essa imponência, a girafa enfrenta ameaças sérias. A perda de habitat e a caça reduziram suas populações em várias regiões da África. Ainda assim, ela continua desempenhando um papel fundamental no equilíbrio da savana, ajudando a moldar a vegetação e alertando outros animais sobre perigos próximos. No fim, a girafa simboliza a calma aliada à visão ampla da vida selvagem. Um lembrete de que, às vezes, sobreviver é enxergar mais longe, manter o equilíbrio e seguir em frente com elegância. Quando a noite cai na savana, um som estranho costuma ecoar à distância, algo entre uma gargalhada e um aviso. É assim que a hiena malhada se anuncia, quebrando a ideia de que apenas os grandes felinos dominam a escuridão. Imagine estar em volta de uma fogueira invisível, ouvindo esses chamados e percebendo que alguém está se comunicando, organizando e planejando. Conversando francamente, a hiena nunca foi apenas a coadjuvante da história. Ela é uma das mentes mais afiadas da vida selvagem africana. Na vida selvagem, a hiena malhada vive em grupos altamente organizados, chamados de clãs, que podem reunir dezenas de indivíduos. Diferente do que muitos pensam, ela não é apenas uma necrófaga. É uma caçadora extremamente eficiente, capaz de derrubar presas grandes como gnus e zebras.
Suas mandíbulas poderosas conseguem esmagar ossos com facilidade, permitindo que ela aproveite quase todas as partes da presa. A comunicação entre os membros do clã é complexa, baseada em vocalizações, postura corporal e hierarquia social bem definida. O mais fascinante é que as fêmeas dominam a estrutura social do grupo, sendo maiores, mais fortes e líderes naturais do clã. Essa organização garante eficiência na caça e na defesa do território contra outros predadores, inclusive leões. Apesar de sua importância ecológica, a hiena malhada ainda sofre com preconceito e perseguição humana. No fim, ela representa a inteligência estratégica da natureza, mostrando que sobreviver não depende apenas de força ou velocidade, mas de cooperação, adaptação e um cérebro sempre ativo na escuridão da savana. Antes que você consiga piscar, tudo já terminou. O guepardo não é feito para longas perseguições, nem para confrontos demorados. Ele vive para o instante perfeito. Imagine estar na savana aberta, sentindo o vento quente, quando de repente um corpo manchado se lança como uma flecha viva, rasgando o chão com uma velocidade quase impossível de acompanhar. Conversando assim, dá para dizer que o guepardo não corre. Ele explode em movimento, transformando segundos em vantagem. Na vida selvagem, o guepardo é o animal terrestre mais rápido do planeta, capaz de atingir velocidades impressionantes em curtas distâncias. Seu corpo é leve, aerodinâmico e perfeitamente adaptado para uma aceleração máxima. Diferente de outros grandes felinos, ele depende mais da visão do que do emboscamento, escolhendo cuidadosamente a presa antes do ataque. A caçada é intensa e curta, exigindo enorme gasto de energia, o que obriga o guepardo a descansar logo após capturar o alimento. Ele se alimenta principalmente de antílopes e outros animais de médio porte, contando com precisão absoluta para não desperdiçar forças. Apesar de sua habilidade extraordinária, o guepardo é um dos grandes felinos mais vulneráveis. A competição com leões e leopardos, a perda de habitat e a fragmentação do território reduzem suas chances de sucesso. Muitas vezes, mesmo após uma caçada bem-sucedida, ele perde a presa para predadores mais fortes. Ainda assim, o guepardo continua sendo um símbolo único da vida selvagem africana. No fim, ele nos mostra que a natureza também valoriza a especialização extrema. Nem sempre vencer é ser o mais forte, mas sim o mais rápido no momento certo. Antes que você veja qualquer movimento entre as sombras, já existe algo observando cada passo seu. O leopardo é assim, silencioso, discreto e completamente no controle do ambiente. Imagine caminhar por uma floresta ou savana, achando que está sozinho, sem perceber que bem acima, entre os galhos ou atrás da vegetação, um dos caçadores mais eficientes da natureza acompanha tudo com calma absoluta. Conversando francamente, o leopardo não anuncia sua presença. Ele simplesmente age quando decide. Na vida selvagem, o leopardo é um predador solitário e extremamente versátil. Ele vive em diferentes habitats, desde savanas abertas até florestas densas e áreas montanhosas, adaptando-se com facilidade. Sua dieta é variada e inclui desde pequenos roedores até presas grandes como antílopes. O ataque é rápido e preciso, baseado no fator surpresa. Uma de suas características mais impressionantes é a força. O leopardo é capaz de arrastar presas maiores que ele para o alto das árvores, protegendo o alimento de outros predadores. Mesmo sendo tão habilidoso, o leopardo enfrenta constantes ameaças. A perda de habitat, a caça ilegal e os conflitos com seres humanos reduziram muitas populações ao redor do mundo. Ainda assim, ele continua sobrevivendo graças à sua inteligência, discrição e capacidade de adaptação. No fim, o leopardo representa a arte da sobrevivência silenciosa. Ele não precisa de barulho nem de exibição para dominar. Sua força está no equilíbrio entre paciência, precisão e instinto, características que o mantêm como um dos grandes símbolos da vida selvagem. Há um instante quase invisível entre o silêncio e o salto perfeito. E é exatamente ali que o caracal existe.
Imagine caminhar por uma paisagem árida ou por campos abertos e, sem perceber, ser observado por olhos atentos escondidos entre pedras e arbustos. As orelhas negras com longos tufos se destacam como marcas de um predador elegante, mas letal. Conversando assim, dá para dizer que o caracal não chama a atenção pelo tamanho, e sim pela precisão com que transforma cada movimento em vantagem. Na vida selvagem, o caracal é um caçador solitário e extremamente ágil, conhecido por seus saltos impressionantes. Ele é capaz de capturar aves em pleno voo, lançando o corpo para o alto com força e coordenação perfeitas. Sua dieta inclui pequenos mamíferos, aves e roedores, o que o torna altamente adaptável a diferentes habitats, desde desertos e savanas até regiões montanhosas. O caracal prefere agir sob o manto da discrição, evitando confrontos e dependendo quase totalmente do elemento surpresa. Mesmo com tantas habilidades, o caracal enfrenta ameaças constantes. A destruição do habitat e os conflitos com criadores de gado reduzem suas áreas de atuação, forçando o animal a viver cada vez mais próximo de humanos. Ainda assim, ele continua se adaptando, mantendo seu comportamento furtivo e eficiente. No fim, o caracal simboliza a elegância silenciosa da vida selvagem, mostrando que nem sempre é o maior ou o mais visível que domina, mas aquele que sabe quando agir, como saltar e quando desaparecer novamente no cenário natural. Antes que a savana desperte por completo, existe um movimento coordenado que já está em ação. O cão selvagem africano não caça sozinho nem confia apenas na força individual. Ele aposta na união. Imagine observar um grupo desses animais se organizando quase sem ruídos, trocando sinais sutis, como se todos soubessem exatamente o que fazer. Conversando assim, fica claro que aqui a sobrevivência não é sobre quem é o mais forte, mas sobre quem trabalha melhor em equipe. Na vida selvagem, o cão selvagem africano vive em matilhas extremamente unidas e eficientes. Cada membro tem um papel durante a caçada, que é rápida, estratégica e baseada em resistência. Diferente de outros predadores que dependem de emboscadas curtas, eles perseguem a presa por longas distâncias até o cansaço vencer. Antílopes e outros animais de médio porte fazem parte de sua dieta. E o sucesso nas caçadas é alto justamente por causa da cooperação. Após a captura, a partilha do alimento segue uma ordem social que garante a sobrevivência de filhotes e indivíduos feridos. Apesar dessa organização exemplar, o cão selvagem africano está entre os carnívoros mais ameaçados da África. A perda de habitat, doenças transmitidas por animais domésticos e conflitos com humanos reduziram drasticamente suas populações. Ainda assim, ele continua lutando para existir, mantendo laços sociais fortes e uma comunicação impressionante dentro da matilha. No fim, esse animal simboliza uma das maiores lições da vida selvagem. Quando a natureza une esforços, a cooperação pode ser mais poderosa do que qualquer força individual. Quando o sol começa a se pôr e a savana troca o dourado pelo laranja profundo, uma silhueta esguia passa quase despercebida entre os arbustos. O chacal de dorso preto surge nesse momento, como se a noite fosse o seu verdadeiro território. Imagine estar observando a paisagem e notar aquele dorso escuro recortando o horizonte. Atento, curioso e sempre em movimento. Conversando assim, fica claro que esse animal não espera oportunidades. Ele as cria. Na vida selvagem, o chacal de dorso preto é extremamente adaptável e inteligente. Vive tanto sozinho quanto em pares ou pequenos grupos, ajustando seu comportamento conforme o ambiente e a disponibilidade de alimento. Sua dieta é variada e inclui pequenos mamíferos, aves, insetos, frutos e até restos deixados por grandes predadores. Essa flexibilidade alimentar permite que ele sobreviva em diferentes regiões da África, desde savanas abertas até áreas semiáridas e zonas próximas a assentamentos humanos. O que torna esse chacal ainda mais interessante é sua forte ligação social quando forma pares. Muitos permanecem juntos por toda a vida, cuidando dos filhotes de forma cooperativa. Mesmo enfrentando perseguição humana e mudanças constantes no ambiente,
O chacal de dorso preto continua prosperando graças à sua astúcia e capacidade de adaptação. No fim, ele representa o lado resiliente da vida selvagem. Não o mais forte, nem o mais rápido, mas aquele que entende o ambiente, se ajusta a ele e segue em frente quando outros não conseguem. O dia ainda nem começou direito, e a savana já está em discussão. Risadas altas, gritos, gestos exagerados e muito movimento anunciam que um grupo de babuínos tomou conta do cenário. Imagine estar ali, observando tudo de longe, e perceber que não se trata de caos, mas de uma sociedade inteira em pleno funcionamento. Conversando assim, fica fácil entender que o babuíno não vive apenas na natureza. Ele vive em comunidade, como se cada indivíduo fosse parte indispensável de um sistema barulhento e inteligente. Na vida selvagem, os babuínos formam grupos grandes e estruturados, onde a hierarquia define quem lidera, quem protege e quem aprende. Essas relações sociais são mantidas através de vocalizações, expressões faciais e longos momentos de interação, como a limpeza mútua que fortalece os laços do grupo. Onívoros e extremamente adaptáveis, eles se alimentam de frutas, sementes, insetos, pequenos vertebrados e praticamente tudo o que o ambiente oferece. Essa flexibilidade garante sucesso em savanas, florestas e até áreas próximas a centros urbanos. Apesar de toda essa inteligência e organização, os babuínos enfrentam ameaças constantes. A perda de habitat e o conflito com humanos colocam seus grupos em risco, especialmente quando buscam alimento fora das áreas naturais. Ainda assim, eles continuam resistindo, aprendendo e se adaptando com rapidez surpreendente. No fim, o babuíno representa o lado mais social e estratégico da vida selvagem, mostrando que sobreviver muitas vezes depende menos da força individual e mais da capacidade de viver, comunicar e decidir em conjunto. Quando o capim se fecha novamente e tudo parece exatamente no mesmo lugar, algo já mudou. A piton africana esteve ali, fez o que precisava ser feito e desapareceu sem deixar sinais. Imagine caminhar pela savana acreditando que nada aconteceu durante a noite, sem saber que, bem perto dali, um dos caçadores mais silenciosos do continente passou horas imóvel, respirando devagar e esperando o momento certo. É assim todos os dias, e quase ninguém percebe. Na vida selvagem, a piton africana vive escondida entre a vegetação densa, áreas rochosas e proximidades de rios. Ela não corre atrás da presa, não faz barulho e não desperdiça energia. Alimenta-se de aves, antílopes jovens, roedores e outros mamíferos, capturando-os com um ataque rápido seguido de constrição poderosa. Seu corpo forte se enrola lentamente até a presa não conseguir mais respirar. Depois disso, a piton pode passar dias ou até semanas sem se alimentar novamente, sobrevivendo graças ao metabolismo eficiente e à paciência extrema. Sobreviver na savana exige mais do que força, e a piton africana sabe disso. Para evitar predadores, ela confia na camuflagem perfeita, na imobilidade absoluta e no fato de ser ativa principalmente à noite. Mesmo filhotes já nascem com instinto de defesa, usando o ambiente como escudo. No fim, a piton africana faz parte daquele lado invisível da savana, onde o silêncio é uma arma e a sobrevivência acontece longe dos olhos atentos. Todos os dias ela repete o mesmo ritual: viver, caçar e desaparecer, enquanto quase ninguém fala sobre isso. Antes que a água se mova, o perigo já está ali. O crocodilo do Nilo não anuncia sua presença com barulho ou velocidade. Ele prefere o silêncio absoluto. Imagine estar à beira de um rio calmo. Tudo parece tranquilo, até perceber dois olhos quase invisíveis acima da superfície. Conversando assim, fica claro que esse predador não depende da surpresa por acaso. Ele construiu sua estratégia em milhões de anos de paciência. Na vida selvagem, o crocodilo do Nilo é um dos maiores e mais perigosos répteis do planeta. Vive em rios, lagos e pântanos da África, passando a maior parte do tempo parcialmente submerso, esperando o momento ideal para atacar. Sua dieta é variada e inclui peixes, aves e grandes mamíferos que se aproximam da água para beber. Quando ataca, o faz com força explosiva,
usando mandíbulas extremamente poderosas para agarrar a presa e puxá-la para dentro da água, onde o controle é total. Apesar da aparência pré-histórica, o crocodilo do Nilo é um animal altamente eficiente e adaptável. Ele pode passar longos períodos sem se alimentar, protege seus ninhos e demonstra comportamentos complexos de cuidado parental. No entanto, conflitos com humanos e a destruição de habitats ameaçam sua sobrevivência em algumas regiões. No fim, esse crocodilo simboliza o lado mais antigo e implacável da vida selvagem, lembrando que a natureza não precisa evoluir em forma para continuar perfeita em função. Entre a grama alta e o silêncio atento da savana, algo se move com elegância quase invisível. O serval não invade a paisagem, ele se mistura a ela. Imagine estar observando um campo aberto e, de repente, perceber um corpo esguio, orelhas grandes e olhos focados em um único ponto no chão. Conversando assim, dá para dizer que o serval não caça pela pressa, mas pela precisão absoluta, como se cada salto fosse calculado com antecedência. Na vida selvagem, o serval é um predador solitário, especializado em caçadas rápidas e extremamente eficientes. Suas longas pernas permitem saltos verticais impressionantes, usados para capturar roedores, aves e pequenos répteis escondidos na vegetação. As grandes orelhas funcionam como verdadeiras antenas, capazes de captar os menores sons de presas sob a grama. Essa combinação de audição aguçada e agilidade transforma o serval em um dos caçadores mais precisos da savana africana. Apesar de sua habilidade, o serval também enfrenta desafios constantes. A perda de habitat, a caça ilegal e o conflito com humanos ameaçam algumas populações, especialmente em áreas onde a natureza cede espaço às cidades e plantações. Ainda assim, ele continua resistindo, adaptando-se a diferentes ambientes, incluindo zonas úmidas e regiões agrícolas. No fim, o serval representa a arte da caça silenciosa, provando que, na vida selvagem, elegância, estratégia e atenção aos detalhes podem ser tão poderosas quanto força bruta. Poucos animais entram em cena já carregando fama, e o texugo do mel é um deles. Imagine um pequeno corpo avançando sem hesitar, como se o medo simplesmente não existisse. Não importa se o oponente é maior, mais rápido ou mais forte. Esse animal segue em frente com uma confiança quase absurda. Conversando assim, dá para entender por que o texugo do mel é considerado um dos mamíferos mais destemidos da vida selvagem. Na vida selvagem, o texugo do mel é extremamente agressivo quando precisa se defender e incrivelmente resistente. Ele possui pele grossa e solta, que dificulta mordidas e ataques, além de garras fortes usadas para cavar e atacar. Sua alimentação é variada e inclui insetos, roedores, aves, ovos, répteis e, claro, o mel que dá nome à espécie. Ele também enfrenta cobras venenosas com surpreendente coragem, resistindo a picadas que seriam fatais para muitos outros animais. Apesar do comportamento ousado, o texugo do mel é um sobrevivente inteligente. Vive de forma solitária, explorando grandes territórios e adaptando-se a diferentes ambientes, desde savanas até florestas e áreas semiáridas. Sua resistência e teimosia garantem sucesso em locais hostis, onde poucos ousam desafiar o perigo. No fim, o texugo do mel representa a força da persistência extrema. Ele prova que, na vida selvagem, coragem, resistência e determinação podem transformar um animal pequeno em uma verdadeira lenda viva. E quando a poeira baixa, uma verdade fica clara. Na África selvagem, só sobrevive quem ousa ir além do impossível. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like, confira se já está inscrito no canal e ative o sino. Novos confrontos, cenas raras e a realidade brutal da vida selvagem te esperam no próximo vídeo.